Olá, sejam bem-vindos a mais um RenovareCast, o nosso podcast do consultório da Renovare. Hoje nós estamos no nosso 8º episódio. É aquela fala de sempre, né, gente? Quem não assistiu ainda, tá errado. Por favor, assista, curta, comenta, compartilhe com os colegas. A gente traz informação de qualidade, tanto da área da saúde, mas também fora da área da saúde. A Renovare é uma clínica com mais de 10 anos de experiência aqui em Brasília, onde a gente faz o atendimento urológico de toda a família. Então, a gente tem tanto a avaliação da urologia pediátrica, a gente passa pela saúde do adolescente, a gente cuida também da saúde dos nossos idosos ou da melhor idade, como vocês preferirem. E tô aqui, eu nem me apresentei hoje, né, gente? Eu sou Rayana, sou médica urologista, sócia e a host do podcast da Renovare, e tô aqui hoje com o Rodrigo, meu sócio e esposo, como ele gosta de ser apresentado. Mais importante, né? E hoje nossa convidada é uma convidada de honra, né, Rodrigo? Com certeza. É uma honra gigantesca tê-la hoje aqui conosco. Eu vou deixar você apresentar. Muito né? bem. Fazer as honras. Não precisa me apresentar, eu acho que já, né? Quem está assistindo pela primeira vez, eu sou Rodrigo Vilalva, urologista, sócio da Renovare também, esposo da doutora Rayana. E estamos aqui para bater um papo de novo. É sempre bom receber todos os convidados que já tiveram aqui. Mas ela é especial. Além de amigos e pessoas que fazem muita diferença, tanto na medicina como em outras áreas, como fazem muita diferença nas nossas vidas profissionais e pessoais também. A gente não é bobo nem nada, né? A gente começou o podcast chamando os amigos, né? Sorte nossa que a gente só tem amigo competente, bonito. Então, mérito nosso nesse processo seletivo da amizade. Julinha é nossa madrinha de casamento, Sim, né? Coisa mais muita linda. honra. E Julinha, gente, Júlia Alessandra, é ginecologista, fez gineco no Hospital Regional de Sobradinho, fez endoscopia ginecológica no HMIB, fez uma pós no Sírio-Libanês, tem título de especialista de cirurgia robótica pela Fibrasa. Então, assim, o currículo dela é extenso, mas eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Julinha, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Gente, eu me sinto honrada. Na verdade, eu fico até sem graça de tantos elogios, né? Porque, na verdade, não precisa. E estou muito honrada de estar aqui hoje. Foi um convite, assim, que não tinha como eu dizer não. Se vocês me chamassem lá do outro lado do mundo, meia-noite, eu ia correndo. Né? Vocês são uma família que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, que eu admiro muito. É uma amizade que já tem alguns vários anos. Sim, não vamos falar, senão a gente depõe a idade. Aí não precisa, né? E estamos juntos aí na medicina e, consequentemente, nessa nossa amizade também há muito tempo. Tenho outros amigos também na Renovare, querido doutor Ocei, e a família dele, que também é uma família que eu amo de paixão. Então, vocês são muito queridos para mim. Muito queridos por mim e pela minha família também. Ai, feliz, feliz. E hoje a gente vai trazer um tema muito legal, que é o Outubro Rosa, né, Julinha? Sim. O Outubro Rosa é uma campanha que está aí há alguns anos. É uma bandeira já bem consolidada quando a gente fala de programa até de saúde pública, né? Exato. Conscientização dessas mulheres. E aí eu queria conversar, a gente vai percorrer várias coisas hoje, né? Coisas pessoais e coisas profissionais. Mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho falando sobre isso, né? Sobre o impacto da avaliação ginecológica dessa mulher quando a gente fala em relação ao câncer de mama. Sim. Você começou falando sobre o Outubro Rosa, né? E realmente é uma campanha bem interessante, né? Ela já é antiga mais ou menos, né? Ela se iniciou na década de 90 ali, lá nos Estados Unidos, mas ela chegou no Brasil só no início de 2000 mesmo, dos anos 2000. E o que é interessante é que chama atenção não só na rede privada, né, de saúde, mas na rede pública também. Então, quando a gente para ver vários lugares aí com a luz rosa, né, esplanada dos ministérios, outros monumentos turísticos, às vezes é para chamar a atenção de mulheres, tanto que as que têm um bom acesso, né, a serviços de saúde, quanto as que também não têm, mas que, poxa, estão se tocando ali, ó, nossa, eu tô no Outubro Rosa, acho que eu vou dar um jeitinho aqui de me cuidar, ou de levar minha mãe, ou de levar minha irmã, minha prima, minha filha, né? Sim. Então, realmente é uma campanha bem interessante. É uma campanha muito legal, né? Eu acho que quando a gente... Claro que quando a gente fala de saúde pública, né? A gente não consegue fazer e nem deve fazer o rastreio em todo mundo. A mesma coisa, a mesma analogia quando a gente pensa para o Novembro Azul. Mas a gente traz essa conscientização de necessidade de cuidado com o corpo. Claro que não é só novembro, claro que não é só outubro, esses meses chaves, mas
mais a gente despertar a consciência da população desse autocuidado. E a ginecologia tem muito disso, né? Sim. Se autoexamine, entenda seu corpo, veja seu corpo. Sim. E aí, puxando um pouquinho do gancho da ginecologia, eu queria saber como é que foi a sua escolha nessa trajetória, como é que foi sua vida, como é que você entendeu que deveria seguir ali os passos da ginecologia quando você decidiu fazer medicina. Eita, e a estrada é longa. Na verdade, eu não sei se eu já contei isso pra vocês, mas desde pequena eu queria ser parteira. Mentira! Aham. Eu não sei da onde que eu tirei essa ideia, mas eu acho, a impressão que eu tenho é que eu vi aqueles programas do Globo Repórter, aquelas Sim. parteiras do Nordeste, eu achava lindo, mulherada que tinha um monte de afilhado, que colocava um monte de menina no mundo. Ganhava Então, o nome, assim, né? O povo tinha o nome dela. Exatamente. Eu achava maravilhoso. Então, isso desde pequena. Eu tenho um desenho que eu fiz com 6, 7 anos de idade de bonequinha grávida. Ganhei Barbie grávida, essas coisas, Gente, a sabe? pessoa já sabe o que é desde pequena, né? E é Nossa decidida. Senhora. Aí eu considero um privilégio mesmo. Então, assim, sempre lutei, corri atrás para conseguir estar na medicina e estar nessa área. Inclusive, na verdade, primeiro eu passei em enfermagem e obstetrícia, não sei se vocês lembram, e depois eu fui para medicina. Aí na medicina eu não mudei de ideia, né? Dizem que a gente muda, mas eu não mudei. Já chegou a seguir o Entrou de um firme. jeito Segui e foi embora. firme, fiz GO. Aí, quando eu entrei na residência, lá em Sobradinho, que foi Aham. onde a gente se conheceu, né? Era realmente uma residência muito boa em cirurgia. Pelo menos da nossa época, né? Assim, Muitas né? coisas mudaram de lá pra cá no serviço público de uma maneira geral. De uma maneira geral, e residência, enfim, programas de residência. Mas lá realmente me tocou com relação à área cirúrgica e a de minimamente invasiva também. Então, da metade para o final da residência, eu já mudei de ideia. Não queria mais ser parteira. Não queria mais ser parteira. A obstetrícia ainda tem, assim, um carinho no meu coração, sabe? Mas não quis ser parteira e fui fazendo endoscopia ginecológica. Que aí é uma área da ginecologia cirúrgica, focada em minimamente invasiva. Ah, muito legal. Então, para quem, né, é leigo e tá aqui assistindo nosso podcast, para entender que a gente, dentro até de uma especialidade cirúrgica, a gente tem várias possibilidades de atuação. Então, eu fiz urologia e hoje atuo com urologia pediátrica. Rodrigo fez urologia e faz robótica. Então, em todas as áreas da medicina, a gente tem essas subdivisões. Não quer dizer que a gente não tenha um entendimento global do que precisa acontecer ali com aquele paciente. Sim. Mas a gente começa a se subespecializar na tentativa de melhorar a nossa prestação de serviço também, né? Exatamente. O corpo humano ele é muito complexo, né? Então, assim, antigamente existiam aqueles médicos que eram tudo, né? Sim. O médico de tudo e fazia tudo. Médico da família, né? Mas conforme os estudos foram avançando e a gente foi conseguindo aprofundar cada vez mais no corpo humano em si, no funcionamento, nas doenças, houve uma necessidade de cada vez o médico se especializar mais, porque são muitas informações, são muitos trabalhos, muitas pesquisas, as coisas mudam. A gente não consegue, não é humanamente possível você ficar sabendo de tudo. Então, Exato. a gente acaba se especializando cada vez mais. Aí, primeiro veio as especialidades, como você falou. Aí depois vieram as subespecialidades. Aí dentro das subespecialidades ainda tem as áreas de atuação. Então, isso tudo para vocês entenderem que quando a gente fala, né, a Julinha fala que eu faço a cirurgia minimamente invasiva, minha especialidade é cirurgia minimamente invasiva, isso não impede de você fazer um parto, entendeu? Porque tá dentro da especialidade dela. Exato. Só que não é uma coisa que ela faz no dia a dia, Exato. entendeu? E assim, e que bom que tem essas subespecialidades, porque a gente sabe o colega que estuda, que tem mais experiência para aquilo, para poder encaminhar. Então, por mais que eu consiga fazer um parto ou um pré-natal, né? É claro que eu vou encaminhar para um colega que estuda isso, que Tem uma vê isso todo vivência, dia, né? Assim como vocês também fazem na área da urologia, né? Perfeito. Exatamente. E aí, nesse caminho, Julinha, você se enveredou para uma área que é muito legal, que está crescendo cada vez mais, que é a cirurgia robótica, né? Sim. A gente já falou de cirurgia robótica aqui em outros momentos, para a parte urológica, mas a cirurgia ginecológica robótica também vem crescendo muito a gama de possibilidade de tratamento desses pacientes. Sim, com certeza. O que você vê de mais especial ou diferente, se a gente for comparar a cirurgia robótica dentro da ginecologia e as outras cirurgias, possibilidades de cirurgias? Dentro da área de ginecologia, né, Isso. que você quer dizer? Na verdade, dentro da área de ginecologia, a gente pode abordar as mesmas vantagens da
de todas as áreas cirúrgicas, né? Falando de cirurgia robótica, então, mais precisão, de uma cirurgia mais delicada, que é feita com mais destreza, e todas aquelas vantagens que vêm Sangramentos, junto, né? Menos risco de sangramento, a gente chama de poder de hemostasia, né? Melhor, controle de hemostasia melhor, menos risco de lesão de órgãos adjacentes. Então, todas essas vantagens da cirurgia robótica, que vocês já devem ter comentado por aqui, né? A gente consegue agregar na área da ginecologia. A ginecologia já está fazendo muita cirurgia robótica mesmo, ainda perde para a urologia. Fala isso, que eles ficam se achando, Julinha. Né? Especialidade campeã. Tem que falar. A urologia, ela opera mais mesmo, a via robótica. Mas, assim, a grande maioria das cirurgias que nós conseguimos fazer via aberta e via laparoscópica, a gente também consegue fazer na via robótica. Na verdade, eu ouso dizer que todas, né? Obviamente, cada uma com sua limitação, a depender do caso da paciente e tudo mais, né? Ainda é uma cirurgia que, infelizmente, tem um acesso um pouquinho mais restrito com relação aos custos, mas as técnicas em si que a gente faz na aberta e na vídeo, a gente também consegue fazer na via robótica, com as vantagens da via robótica. Então, esses riscos que nós comentamos, quando a gente fala para todos os pacientes, né? Dos riscos inerentes à cirurgia, na via robótica vai ser menor, né? Então, em cirurgias grandes na ginecologia, com certeza que tem muitas vantagens. Cirurgia de endometriose extensa, cirurgia de miomatose múltipla, úteros muito grandes, ou então uma miomectomia múltipla muito extensa. Fora outras cirurgias também, outras técnicas. A gente vê que na endometriose, aquela paciente sofre muito, né? Sim. É uma paciente que tem muita cólica, é uma paciente que o fluxo menstrual às vezes é muito grande. E às vezes ela tá ali, sofrendo há muitos anos e achando que é normal, achando que tá tudo bem ter cólica. E nunca parou efetivamente para investigar. E quando começa uma investigação é muito mais ali na fertilidade. Talvez tenha uma dificuldade ali de engravidar. E é quando a paciente desperta para isso, né? Então, infelizmente. A endometriose, inclusive, é um assunto que eu acho que é meio... o pessoal não pensa muito em endometriose, né? Ele é meio subdiagnosticado, né? Acho que tem muita dificuldade ainda de falar de endometriose, inclusive entre os ginecologistas, né? Então, acho que... Infelizmente. E existe um intercâmbio, né? Às vezes a paciente chega para mim com uma infecção urinária de repetição, uma dor pélvica, ou seja, ali aquela barriga que tá sempre doendo, aquela paciente que tem muito desconforto. E o colega trata como uma infecção urinária simples e não encaminha essa paciente, ou não, pelo menos, inicia uma investigação, porque existe esse intercâmbio entre a ginecologia e a urologia. A gente conversa muito, a gente tem que ser muito parceiro no tratamento dessa mulher. Somos especialidades irmãs, né? A relação é muito, muito próxima, né? Assim, a gente divide órgãos. A gente divide a bexiga, entendeu? Então, assim... Ureter também. Não, amiga, ureter não. Ureter é só meu, você deixa ele quieto. Exatamente. Mas essa realidade é mesmo, é verdadeira mesmo, assim, a gente compartilha muitos pacientes, né? Tanto pacientes que vêm da urologia ou às vezes na gineco, e é isso, são pacientes de dor crônica, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, todas as minhas pacientes de dor pélvica crônica, todas não, minto, mas a maioria que estão ali na crise, eu tenho que pedir um exame de urina também. Sim. Né? Pode piorar, pode agudizar esse desconforto da paciente. Exatamente. Às vezes eu estou deixando passar uma infecção de urina que está agudizando aquela dor crônica dela e eu preciso compartilhar com o colega. Infecção de urina de repetição, que muitas vezes elas acabam tendo mesmo. Sim. E aí eu tenho que encaminhar para o colega urologista. Então, temos muitos pacientes em comum. Que a gente acaba dividindo ali. E é bom, né? Porque aí essa paciente fica melhor tratada. Com certeza. Aí, isso é um lema que a gente tem para a vida mesmo, né? A paciente que é tratada por uma equipe multidisciplinar, com certeza ela é mais bem tratada do que pacientes que, eventualmente, estão sendo acompanhadas por um médico que acha que... Generalista. Manda tudo, cuida tudo, opera tudo, né? Então, mais de uma cabeça pensando com relação ao caso clínico dessa paciente... É sempre o melhor caminho. Sempre agrega, né? Sim, sempre agrega. Com certeza, com certeza. E aí, falando um pouquinho mais de Outubro Rosa, amiga, pra gente trazer um pouco de informação também, né? Claro que a gente não vai dar aqui dados que substituam uma consulta médica, né? Porque a consulta médica, ela é realmente muito necessária e tem quesitos que a gente só consegue abordar, e exame físico, obviamente, só numa consulta médica pra gente conseguir entender. Sim. Mas quando que você entende que é importante esta mulher entender que ela precisa se autoexaminar e começar a fazer esse ou autoexame da mama ou procurar uma ginecologista? Tá.
Essa pergunta, na verdade, ela é muito comum, principalmente em pacientes que têm filhas adolescentes. Sim. E aí querem saber a partir de quando trazer a filha, né? Uma paciente, uma mulher, assim que ela começa a menstruar, não necessariamente ela tem que ir ao ginecologista, tá? É claro, se tem alguma dúvida com relação a padrão menstrual, ciclo menstrual, às vezes algumas dúvidas com relação à higienização, essas coisas mais simples, né? Uma na cólica, adolescência. que tá incomodando, Uma né? cólica também, com certeza que tem que ir no ginecologista mesmo. Mas, falando de autoexame, a partir do momento que essa menina começa a menstruar, ela já pode se autoexaminar, pelo menos nos seios. É claro que um câncer de mama numa paciente adolescente é extremamente raro. Extremamente raro. Então, a gente não vai ficar falando, né, para ela ficar fazendo autoexame durante a adolescência, embora ela já possa ir começando essa prática. Quando que o câncer de mama ele é mais comum? É mais comum a partir dos 50 anos. Mas, se essa mulher consegue aprender a sua própria anatomia desde cedo, 20 anos, 20 e poucos anos, né? É melhor. Para que o autoexame serve? Para mulher poder se conhecer, conhecer sua própria anatomia, saber que aquilo ali está normal. Perfeito. E se um dia houver alguma alteração, um nódulo, algum cisto maior que ela consegue palpar, ela consegue identificar. Ela consegue perceber, né? Exatamente. Ela não precisa ir a um ginecologista, sei lá, de tanto em tanto tempo, para só aí entender que tem alguma coisa acontecendo. Exatamente. É claro que não vai excluir dela ter que fazer os exames, dela ter que ir ao ginecologista uma vez ao ano, principalmente depois que inicia a vida sexual, né? Até porque tem outros exames que precisam ser feitos na consulta ginecológica e que a ginecologista pede, né? Inclusive exames de mama também, exames complementares de mama, né? Mas elas já ir se conhecendo, com certeza ajuda bastante para quando ela observar a diferença no corpo dela, procurar o ginecologista. Maravilha. Exames complementares, assim, é uma dúvida. Às vezes o paciente chega por um outro motivo pra mim, e fala assim: doutora, pede todos os exames aí, eu quero saber como é que eu tô. Quero fazer ultrassom de mama, eu quero fazer mamografia, eu quero... Às vezes o motivo da consulta é outro, sei lá, uma litíase, um cálculo renal, mas a mulher fala: eu quero fazer um check-up. Quando é que a gente começa a entender? E aí, pra nossa população também, cara, é preciso fazer ultrassom? Não é preciso fazer ultrassom? Tô fazendo exame de mais, tô fazendo exame de menos. Como é que a gente orienta um pouquinho disso? Tá, quais são os exames, assim, obrigatórios na ginecologia, na prevenção primária, né? É o preventivo, o famoso Papa Nicolau e a mamografia. Como a mamografia ela é realizada, ela é orientada a partir dos 40 anos de idade, em algumas exceções em idades menores, né? A gente acaba pedindo outros exames de mama. E aí o mais comum deles é a ecografia mamária. Então, veja bem, a ecografia mamária, ela não é o melhor exame para screening, para rastreio de câncer de mama, mas ela já pode, sim, dando algumas suspeitas para a gente. E como a gente sabe que tem mulheres novas que têm câncer de mama, 20 e poucos anos... É uma fatalidade, assim, É uma né, fatalidade, gente? mas está Meu ficando Deus. cada vez mais comum. Sim. 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, a gente começa mesmo pela ecografia mamária, porque ele é um exame que ele consegue se encaixar nessa idade mais nova. Coisa que na mamografia a gente não consegue aplicar numa moça de 20 anos, de 30 anos. A mama é muito densa, tem muita glândula, né? Então, a gente acaba pedindo primeiro a ecografia mamária e aí depois, se tiver que complementar com uma ressonância, aí tudo bem. A gente vai entendendo essa necessidade ali. Então, assim, de exames complementares, os obrigatórios seriam esses para rastreio de câncer de mama e o preventivo Papa Nicolau. Mas, é claro, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente tem uma medicina preventiva um pouquinho mais abrangente, digamos. O medo também do... O medo, a gente acaba, sim, pedindo exames de sangue, a depender do contexto da paciente, exames de sangue que tenham questões hormonais, né? Que elas procuram bastante porque também. às vezes a oportunidade que aquele médico tem dessa paciente procurar um serviço de saúde é aquele. Né? Então, assim, às vezes, não tô aqui justificando, gente, pedir um monte de exame, não, porque eu não acho que é esse o caminho. Mas, às vezes, eu puxando isso pra nossa área, né? Às vezes, o homem, a única chance dele ver alguma coisa é quando ele vai no urologista ver a próstata. Então, é nesse momento que a gente vê um colesterol, é nesse momento que a gente vê outras coisas. Não é que faça parte da rotina ginecológica, mas às vezes é a oportunidade que aquela mulher chegou no serviço, é o momento que ela vai ter o contato com um serviço de saúde, com uma avaliação médica, alguma coisa assim. Então, a gente pode fazer um screening para diabetes, para colesterol, síndrome metabólica e por aí vai. Você comentou que o homem vai só, muitas vezes só no urologista, né? Sim. O ginecologista é a mesma coisa. Às vezes é o único médico da mulher, é o único médico que ela vai ao
longo da vida inteira. Então, chegou nos 45 anos, eu tenho que pedir uma colonoscopia? Sim. Não tem jeito, né? 50 anos, pós-menopausa, peço uma densitometria. É para ser exame, teoricamente, só do endócrino? Mas a ginecologia também Sim, pode pedir, né? Sim, com certeza. Vai, né? Não tem. Aproveitar, né? Você aproveitar aquela chance, né? Porque às vezes o paciente ele vai por uma queixa, né? Ginecológica, uma dor, um corrimento, alguma outra queixa, e só que ela tem várias outras coisas que ela não está percebendo, e aí a gente antecipa um diagnóstico, né? Ou mostra para ela que ela está com um problema que ela nem sabia. E aí acaba, como não existe essa cultura de ir no médico frequentemente, aí acaba que a ginecologia vira o médico geral da mulher e o urologista vira o médico geral do homem. É diferente quando você tem no consultório aquele médico, aquele paciente fala assim, não, doutor, já faço meu acompanhamento com o meu cardiologista, com o meu geriatra, com o meu... Eu vim aqui por causa da próstata. O paciente, eu vim aqui por causa da próstata. Tá bom, então vamos ver a próstata. Pronto, ele já faz o acompanhamento. Aí você não precisa fazer todos os exames, né? Mas o mais comum é o contrário. Né? Não sabe nem por que foi, entendeu? Por que você veio na consulta? Eu não sei. Minha mulher que marcou e pronto. Aí fala, então vamos lá, né? Então vamos começar do zero. Aí é bom assim, né? Que é a minha mulher que marcou. Aí tá, sente dor em alguma coisa? Amor, eu sinto dor em alguma coisa. Meu filho, a consulta é sua, anjo do Senhor, alecrim dourado. Mas não sabe, entendeu? Mas, amiga, sabia que isso acontece da ginecologia também? Claro, mas acontece com frequência, né? Sim, de entrar o casal e eu perguntar qual foi a data da última menstruação. Quem sabe é o Aí homem. a paciente... Então, amor, qual que foi a última vez que eu menstruei? Ah, não, gente, sério, mulherada, não faz isso não, vocês me racham a cara. Ah, mas acontece. Isso acontece muito com as mães, né, com as crianças, quando é o pai que leva. Sim. Gente, é catastrófico. O pai chega, eu falei, o que veio fazer aqui hoje? Não sei, minha mulher que marcou. Aí eu, tá bom. O seu filho tá sentindo alguma coisa? Filho, você tá sentindo alguma coisa? Aí o filho olha, não, pai. Eu falei, tá legal. Vamos ligar pra mãe? Vamos fazer uma consulta aqui de vídeo? Não tem problema. Não me incomodo. Não tem problema. Mas é isso, né? Isso, eu acho que, na verdade, isso é um benefício porque fala a favor da sua anamnese, né? Então, você tá preocupada não só olhando ali, essa paciente veio pra mim porque ela tá com alteração do fluxo menstrual. Você quer saber dela como paciente, não olhando ela como um ovário. Sim, exatamente. Ou um útero. Né? Exatamente. Exato. Isso faz diferença. E, amiga, quais são os sinais de alerta, assim? O que é uma mulher que tá lá na sua casa, tranquila, não palpou nada de diferente, mas alguma coisa que aconteceu de diferente em relação à mama, que, poxa, não, eu preciso realmente dar prioridade nessa avaliação da minha mama. Tá. Se ela não conseguiu palpar nenhum nódulo, né, enfim, alguma alteração mesmo, né, na textura da mama, podem ter algumas outras alterações menos comuns de acontecer que podem levar a uma suspeita para câncer de mama. Por exemplo, o mamilo alterado, então a textura da auréola, né, estar alterada, estar mais engurgitada. É aquela parte mais marronzinha ali do seio, né? Isso, exatamente, né? A auréola mesmo, que é redondinha em volta do biquinho, né? Perfeito. Engurgitamento mamário também. O que é isso? É vulgarmente falando, o bico do peito, né? Ele engurgitar. Então, isso também é um sinal de alerta. Derrame papilar. Então, o que é derrame papilar? É secreção pelo mamilo e não é todo tipo de secreção. Seria secreção mamilar ou com sangue ou aquela aguinha bem clarinha, a gente chama de água de rocha, né? Então, uma esbranquiçada, por exemplo, não necessariamente é câncer, muito pelo contrário. Na maioria das vezes é benigno mesmo. Legal. Mas, por exemplo, uma secreção da papila com sangue, tem que ficar alerta mesmo. Me desespera, né? Quando a mulher tá ali, não tá amamentando. Porque, beleza, tá amamentando, é esperado mesmo que saia uma coisa. Sim. E, às vezes, até com sangue, dependendo se tem uma fissura, se tá machucado, tá tudo bem. Mas, quando a mulher tá lá na sua casa, vai tomar um banho e percebe alguma coisa saindo, é realmente assustador, né? Mesmo que tenha esse aspecto benigno, teoricamente, você desespera, você fica ali angustiada pra saber o que tá acontecendo, né? Exatamente. A rotina, o paciente não tá sentindo nada, não tem nada, a rotina é uma vez por ano. Uma vez por ano. Fazer uma avaliação, né, profissional, vamos dizer assim. Exato. A não ser que ela tenha algum fator de risco, né? Alguma suspeita a mais, algum exame que ela tenha que repetir em 6 meses, mas habitualmente 1 ano. E tem alguma diferença, tanto na frequência de ir no
no ginecologista ou alguns sintomas diferentes quando a gente pensa na paciente que usa prótese mamária? Não. Igual. Igual também. Uma vez ao ano, se o exame que ela fez foi um exame bem elucidativo, Sim. uma mamografia bem feita, às vezes faz uma ecografia complementar bem feita também, uma vez ao ano. Eu vou contar aqui uma história pessoal, né? Eu tenho 2 filhos, e aí Maria Júlia, quando tava ali próximo de 1 aninho de idade, eu emagreci por causa da amamentação e tal, da dieta também, disciplina, atividade física, né? Mas enfim, eu perdi um pouco de peso. E aí você percebe a mudança da textura mamária. Eu falei, Jesus, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí eu tenho prótese, minha prótese, coitada, tá velha, caducando já. E aí eu precisaria trocar, e eu fiquei, gente, será que é a prótese que tá enrugada? Será que aconteceu alguma coisa? E assim, por mais conhecimento que talvez a gente possa achar que a gente tenha, você dá aquele medinho. Sim. Você fala, gente, não, peraí, eu acho que eu vou ter que ir no médico mesmo. Não fui, né? Fiz só a ecografia. Mentira, vou marcar minha consulta. Não façam isso, muito feio. Não façam isso. Meu Deus do céu. No meio do podcast. Falando na frente do esposo e de uma Pelo ginecologista. amor E de toda a Deus. minha audiência. Não Gente, façam não façam isso. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Por favor, não façam isso, tá? Meu Deus. Não, mas eu fiz uma consulta com a minha colega mastologista, a doutora Maíra, lá no Bombeiro, tá? Tá tudo certo. Maravilhosa. por Maravilhosa. sinal. Maíra Então, menos mastologista. mal, tá? Menos mal. Foi no consultório? Não foi no consultório, foi no corredor, mas... Não, mas pelo menos foi uma Uma consulta, dica que ela né? pegou assim. ali, né? Fez ecografia, né, amiga? Fiz ecografia, Tudo tudo certo. Tá. Mas é isso, então, mas a gente assusta, entendeu? Então, assim, tendo a prótese ou não, aí você tem até dificuldade de palpar. Porque a prótese atrapalha um Mas pouco esse fica exame. uma lição interessante, porque você já se conhecia, Sim. né? Então, o fato do Sim. autoexame, de você se Sim. conhecer, se autoconhecer, é Isso. importante por causa disso. Ela percebeu uma diferença Sim. e, Isso. né, foi atrás, não da forma mais correta, mas foi atrás, né? É, e viu que não era nada demais. Então, é muito melhor você Pecar pelo excesso, pecar pelo né? excesso, Talvez. ir numa consulta e não ser nada. Eu costumo dizer para meus pacientes que assim, a melhor notícia que eu dou para eles é quando eles vão na consulta e não tem nada. A gente, tá tudo ótimo, tá tudo bem, ó, daqui a 1 ano vocês voltam. Sim. Para mim é excelente, entendeu? Sim. Porque assim, é muito bom. O contrário que é ruim, né? Você dar notícias ruins. E assim, né? Isso vai acontecer na nossa profissão, né? Sempre. E aí fica, quando você tem que dar notícia ruim, você dá notícia ruim sempre dando esperança, né? Da maneira mais isso- leve possível, exatamente. né? Você tem que ser sincero, mas você dá esperança para o paciente sempre, né? Porque existe sempre uma esperança, uma forma de você tratar, né? Existem N formas de você resolver o problema e a chance de cura é muito alta. Sim, sim. Só que você precisa se conhecer e precisa procurar o especialista o mais rápido possível, porque quanto mais cedo você faz o diagnóstico, isso na urologia, isso na ginecologia, isso em qualquer área da medicina, quanto mais cedo você fecha um diagnóstico de um câncer ou de algum outro problema mais sério, mais fácil é para você tratar, maior é a chance de você ter cura. Sim. E Correto? o médico, ele não só trata, como a gente também é um educador em saúde, né? Com certeza. Então, você brincou aí que, se eu vir o meu paciente daqui a 1 ano, é um sinal de que tá tudo bem, a gente na ginecologia, a gente também faz isso. Então, quando eu vou me despedir da paciente, eu falo, nossa, se Deus quiser, a gente vai se ver só no ano que vem. Mas, Se tiver se qualquer você coisa. tiver isso, isso e isso, e aí a gente pontua, né? Uhum. No meu caso, ou uma cólica intensa, ou um corrimento, ou qualquer coisa de diferente, volta aqui antes. Que Sim. né? Que é o que a gente tem que fazer como educador em saúde mesmo. né? Claro. Você falar dos fatores de risco, dos desconfortos que não são normais, não espere achando que é normal. Ah, não, ela falou daqui a 1 ano é daqui a 1 ano. Não. Né? Não necessariamente. E aí me veio uma dúvida aqui, por conta da amamentação, a mulher que está amamentando, ela suspende a rotina mamária, ela mantém a rotina do ginecologista normalmente, muda alguma coisa a mulher que está amamentando, Julinha? Então, habitualmente, ela tem que fazer a rotina ginecológica dela uma vez ao ano. Uhum. Nem sempre dá certo porque a gente tá afogada dentro de casa Porque a criança com o filho, é o com caos. o menino, amamentando, não dormindo direito. Então, assim, a gente não vai lembrar exatamente de marcar a ginecologista. Hoje ela tá demais, gente. Vocês me desculpem, Se tá? já fez 1 ano que a gente fez o nosso último exame, seja do Papa Nicolau, seja do exame de mama, né? Mas o ideal é que seja uma vez ao ano. A depender de como... Vamos supor que ela teve parto há 2 meses e tá amamentando muito o peito. Tá
muito Poxa, engurgitado muito ali, cheio, né? muito engurgitado. Ela não vai conseguir fazer uma mamografia, por exemplo, porque é um exame que é desconfortável, né? Então, tudo bem. Deu um ano da última mamografia, não conseguiu fazer agora, tá tudo bem esperar mais uns 3, 4 meses. Mas deixando no alerta ali que precisa voltar a fazer, né? Exatamente, que precisa voltar a fazer. Mas assim, não precisa ser exatamente com um ano se ela tá passando por outros perrengues em Sim. casa. Não é o cal, é perrengue, desculpa. É. Julinha tá Mas aqui, ele ó, com entendeu. Mari, entendeu? Mari aqui, E- temos Alexandre fazendo 2 aninhos. Isso. E temos Mari. Então, a vida da mãe de 2, ela é o tanto quanto corrida. Muito corrida, né, amiga? Isso porque tem uma aqui dentro, você que tem 2 fora, minha Nossa Senhora. Daqui a pouco eu chego lá. Vem que a piscina é quentinha, amiga. Pode vir Obrigada. que a piscina é bem quentinha, vai dar É uma tudo certo. delícia, é uma delícia. Não, é maravilhoso, eu não troco meus filhos por nada mesmo, delícia. dá tudo certo. A gente fala muito, até a Angelina Jolie apareceu há algum tempo atrás essa notícia, que ela fez uma mastectomia preventiva, né? Porque ela tem um histórico familiar muito marcante, muito forte, e ela não queria ficar com aquele medo, aquela angústia, aquela assombração de que talvez ela pudesse ter. A história familiar, ela é realmente tão importante assim no câncer de mama? Ela é muito importante. Embora não seja o principal fator de risco para câncer de mama, tá? Ou seja, de todos os casos de câncer de mama no mundo todo ou no Brasil, a origem genética, né, a familiar, é a de menor risco. Olha É a isso, menos prevalente. Então, os fatores externos são muito mais fator de risco do que o fator genético, né? Mas o fator genético, com certeza, ele é bem importante também. E aí, se a pessoa tem um histórico familiar positivo para câncer de mama, né? De paciente, principalmente parentes de primeiro grau com câncer de mama, ou mais de uma parente com câncer de mama, ou parentes jovens com câncer de mama, o ideal é que ela faça mesmo uma pesquisa, e aí seria um screening genético, né? Muda um Com pouco ali a especialista rotina, né? Geneticista, exatamente. E ia depender do que vier nesse exame genético, ela tem mesmo o respaldo para poder fazer a mastectomia profilática, que é aquela em que vai ser evitado o câncer de mama futuramente. Assim como outras cirurgias ginecológicas também, por exemplo, retirada de ovários. Olha isso, né? É. Cara, é muito doido. Porque eu lembro que na época que saiu essa notícia, foi assim, ela tá se mutilando. Ela saiu assim, Foi a mídia distorceu um pouco Sim. essa informação, Sim. né? Que ela tá se mutilando, ela ali tá inventando moda. Mas não, existe um respaldo na literatura que Existe. fala muito bem sobre isso, né? Existe. Na verdade, assim, ao pé da letra mesmo, a depender de como é o histórico familiar dessa mulher, ela nem precisaria do teste genético. Olha isso. Olha só, né? Mas o ideal é que ela passe por um colega geneticista, não só para fazer o screening da possibilidade dela ter câncer de mama, mas como ela ter facilidade de outros tipos de câncer também, Olha isso. né? Sim. Então, o ideal é que passe mesmo por um geneticista. Acompanhar direitinho, ver esse mapa genômico lá, se sim. tem alguma alteração ou não, Com né? certeza. Esses marcadores genéticos, eles estão cada vez evoluindo mais, né? Então, na urologia já começa a se falar também em relação a tratamentos profiláticos. Nada ainda tão certo assim como na ginecologia, né? Mas são áreas que vai crescer, né? Então, tá crescendo, na verdade, né? Então, eu acho que o futuro é isso aí mesmo, né? Você fazer vai chegar a hora que a gente vai fazer um teste genético para todo mundo, e aí quem tem chance vai para um lado, quem tem chance vai para o outro, sabe? É assim, é conflitoso, assim, né? É conflitante isso aí, por quê? Cara, você dá uma neura também na galera, né? Então, assim, você já tá ali em relação ao câncer de mama, você já tá com medo, você já tem uma história familiar. Tudo bem você investigar isso. Agora, nasceu a criança, o povo tá querendo fazer teste genético em todo mundo. Gente, calma. Porque tem vários desses fatores. Você acabou de falar uma coisa brilhante. Que, cara, a história familiar importa, sim, mas os fatores externos também são muito marcantes. Muito. Então, a epigenética, ela vai contar muito. Poxa, você faz atividade física? Como é que é a sua alimentação? Como é que é seu sono? Talvez vai influenciar mais do que aquele carimbo no passaporte de que eu tenho um marcador genético. Exatamente. Entendeu? Então, meu medo para esse rastreio em massa é esse aí. Mas ao mesmo tempo, como você falou, né? É conflitante. Mas ao mesmo tempo, você saber que você tem uma chance maior, talvez façam que você se cuide mais. Entendeu? Porque, você tem uma alteração genética. Se você fizer mais atividade física, cuidar da alimentação,
todos os outros cuidados, né, da epigenética, você pode ir por essa linha, né? Assim, ó, eu preciso me cuidar mais porque eu já tenho uma chance maior, entendeu? Mas eu essa concordo que conscientização aí a difícil. gente vai demorar a chegar. É difícil. Vê a é obesidade, muito por difícil. exemplo, né? Pois é. Você tem na sua casa os pais que têm uma obesidade. A alimentação da criança continua exatamente a mesma, da família. Então, assim... E é comum isso no consultório da urologia, inclusive o paciente perguntar, né? O que é que eu posso fazer para evitar o câncer de próstata? Sim. Comer semente de tomate? Atividade física, alimentação, perda de peso, mas tudo, Exatamente. água, Sim. parar o cigarro. Então, isso tudo acaba que todos os cânceres estão relacionados, né? Todos, parte deles a relação, né? imensa maioria, né? Está relacionada a isso, né? A gestação muda alguma coisa? Ela aumenta, ela diminui? Aquela mulher que já tem um fator de risco. Engravidar é preocupante, é perigoso? Ela tem que ter uma vigilância maior ou não tem relação o hormônio da gestação com o desenvolvimento do câncer de mama? Não. Para o câncer de mama, não. Poderia ter para outros tipos de câncer ginecológico, como o câncer de colo de útero, por exemplo. Mas aí é outra história. É outro né? cenário. É outro cenário. Para o câncer de mama, para falar a verdade, a gravidez e a amamentação, eles são fatores protetores. Olha aí que legal, né? A amamentação ajudando também nisso. Então, quando a gente vai estudar lá sobre fatores de risco para câncer de mama, obesidade, má alimentação, sedentarismo também, ele é fator de risco, né? Não só a obesidade, como o próprio sedentarismo, mesmo uma Basta pessoa ser sedentário, né? magra. Já tem N estudos sobre isso. Mas a paciente que não teve filhos ou que não amamentou, ela tem mais risco para câncer de mama do que aquelas que tiveram filhos e amamentaram. Olha isso, cara. Então, vale a pena investir na amamentação. A amamentação, eu falo muito isso aqui. Eu fiz até um podcast com a Carol Eri. E aí, a gente falando dos desafios da maternidade, que a gente vai falar disso um pouquinho daqui a pouco. E aí, o meu desafio maior foi a amamentação. Sim. Da gravidez. Então, assim, a privação de sono, ela tinha seu momento ali, mas o meu maior desafio foi a amamentação nas duas gestações, né? Nas duas crianças. O Henrique teve seu desafio e a Maria Júlia também tive meu desafio ali no início. E aí, as pessoas deixam essa pílula dourada, né? Então, a amamentação, ela tem que acontecer, ela é natural, e ela não é tão natural assim. E eu sempre acho importante a gente quebrar um pouco essa aura ao redor da amamentação, porque ela é, sim, muito importante para a mãe. Você acabou de trazer uma coisa muito importante para a mãe quando a gente fala da prevenção do câncer de mama. Mas para o bebê, os benefícios de que a gente pode falar um dia inteiro de benefícios da amamentação para a criança. Mas não quer dizer que ela vai ser natural, linda, fácil, vai chegar, colocar a criança e vai ser um imã, onde a criança vai plugar no seio da mãe como se não tivesse dificuldade. Mas... Vai ser tudo lindo, não vai ter sofrimento, não vai ter nada disso. Né? Dor, né? Então, assim, eu tive... Realmente, foi um desafio. Venci, estamos aí lutando, deu tudo certo. Tanto do Henrique eu consegui amamentar, Maria Júlia também seguimos firme. Mas, boa ajuda do parceiro em casa, então... Com certeza. Ajudou muito, mas... Vale a pena esse investimento hoje em dia a gente tem, né, leis, a gente tem enfermeira que ajuda nesse processo, consultora de amamentação, pensando no benefício da mãe também agora. Exato. Com essa informação que você trouxe pra gente. Então, é pro filho, que é nosso maior promotor, mas é pra mãe também esse benefício aí a longo prazo. Mas eu vou puxar um pouquinho, gancho bem rapidinho. Eu acho que sim, concordo, vale muito. Eu, como ginecologista, eu tenho que falar sobre os benefícios da amamentação para a mãe e para o filho, né? Eu acho, sim, que vale a pena a gente insistir, né, com todas essas técnicas que você comentou, de técnicas em saúde, né, consultora de amamentação, lasers, ajuda bastante a gente. Acho que a gente deve mesmo se esforçar. Mas tem, sim, uma gama de mulheres que se esforçam muito pela amamentação. Ok, é louvável, mas elas também se frustram muito. Sim, a saúde psicológica e mental vai embora. E aí, essa saúde mental vai embora, sabe? E a gente já passa por um déficit hormonal muito intenso no pós-parto, muito intenso, que, adicionado à restrição de sono, com essa questão da amamentação, né, de não estar conseguindo amamentar, e aí a saúde da paciente, a saúde dessa mulher, ela vai lá para baixo. No custo-benefício já não está mais compensando, Não está mais né? compensando. Então, por mais que ela tenha uma ótima rede de apoio, um esposo maravilhoso, pai, mãe, que possam ajudar, a saúde mental dela já está tão comprometida que é melhor ela recorrer a uma amamentação complementar, no caso, fórmula, enfim, que quer que seja, né? Ou outras ajudas também para amamentação, como translactação, por exemplo. E, de fato, buscar ajuda.
Sim, sim, sim. De fato, buscar ajuda com profissionais habilitados, ou o pediatra da criança, ou a sua ginecologista, ou o psiquiatra, ou o psicólogo, entendeu? Porque a saúde mental dessa mãe é muito importante Sim. para poder se restabelecer e restabelecer o equilíbrio da casa também, né? Porque as pessoas acham Todo o que, resto, né? que existe o Todo o vínculo, resto. que como se a criança só se vinculasse à mãe no parto normal e como se a criança só se vinculasse à mãe na amamentação. E, gente, não. Né? Não, assim, eu tive a glória de conseguir, mas o Rodrigo falava muito isso pra mim. No Henrique, o primeiro filho, você não sabe nada, gente. Olha que loucura que é o primeiro filho, que a gente aprende muito com eles, né? Então, assim, você aprende a superar todos os seus limites, né? Nesse pós-parto ali, porque é isso, essa parte hormonal era muito grande. E eu tava tendo uma dificuldade de amamentar, o Rodrigo falou assim, amor, para, tá tudo bem, vai dar tudo certo, essa criança vai sobreviver. E aí, o Mark, que é o nosso pediatra também, que eu sou apaixonada nele, Sim. foi indicação sua, inclusive, o Mark. Ele falava, Rayana, esse binômio mãe e filho, pra ele funcionar bem, você tem que estar bem. Exato. Entendeu? É isso. Então, assim, não adianta você insistir. E teve um momento que a chave virou, não sei, o Henrique deu certo, desenvolveu, eu também comecei a entender como é que eu tinha que fazer. Mas ele falava, ele era muito claro, porque tem alguns colegas nossos que são muito taxativos. Só vai funcionar se você tentar até não conseguir mais. E ele não, eu tive esse acolhimento do profissional que estava comigo também. Exato. E provavelmente foi isso que fez você conseguir vencer a barreira, né? O obstáculo. Sim. Porque teve um entendimento, um aconselhamento e uma companhia, né? Ali uma palavra de apoio. Não teve julgamento. Exatamente, julgamento. Exatamente. Porque o que a gente vê é assim, bem nítido, e a gente vê como médico, inclusive, você consegue ver isso, porque você tá ali nos bastidores. Então, o pai, por exemplo, eu, né, no nascimento dos meus 2 filhos, eu estava presente, e eu como já sou da área, tô no centro cirúrgico, sei a dinâmica do funcionamento daquele, eu consigo perceber algumas coisas que a população em geral não consegue. E você vê que a própria equipe, às vezes, né, do hospital, força uma situação que não precisa, entendeu? Existe um julgamento da própria equipe. Diz assim, como assim você não tá conseguindo? Como assim? Não, é assim que tem que fazer. É que a gente... Calma, né? A paciente acabou de ter o filho acabou de nascer, tá tudo muito novo, né? Essas coisas têm que ser mais easygoing, tem que ser mais tranquilo, Natural, sabe? Assim, mais natural, tem que ser devagar, que as coisas vão acontecendo. Então, quanto mais devagar e quanto mais verdadeiro for a informação passada, como você falou, né? Ah, você vai pintar que é tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí você acha que o problema é só com você. A frustração é muito maior da mãe, Exatamente. né? Da mãe, dos pais, né? Da família, né? De quem tá lidando com aquilo. Mas se você for sincero, né? For honesto, ó, cara, é importante? É importante. Mas é um desafio, entendeu? Então, vá sabendo, né? Você tem que ir pra guerra, não é uma guerra, né, gente? Mas, entre aspas, sabendo o adversário que você tem, né? Então, se você for com isso então, facilita muito você vencer, você conseguir vencer esse obstáculo e aí todo mundo sai ganhando, né? Sim. E aí, puxando um pouquinho desse gancho de trabalho e maternidade, Julinha, você tá agora, né, no segundo baby, a segunda mocinha está quase chegando. Na verdade, quando esse podcast for, ela já vai ter chegado. Já. Depois a gente manda fotos pra você ver. Ela vai assistir junto comigo. Ela vai assistir junto com você. Mas me conta um pouco como é que foi. Principalmente, agora, são 2 gestações diferentes, né? Na primeira gestação, você não tinha um outro bebê em casa e você estava em ascensão profissional. Sim. E aí agora você está com a sua profissão bem estabelecida, seu nome já bem estabelecido no mercado e veio essa nova gestação. Me conta um pouquinho aí desse desafio de conciliar carreira da mãe, da médica, da esposa, da filha, da amiga, aqueles 52 pratos que você equilibra no ar todos os dias. Eu acho que um pouco mais do que 52, né? Você sabe que não é fácil, né, amiga? Você mais do que ninguém sabe que não é fácil a gente conciliar. Realmente, assim, uma gestação foi diferente da outra em vários sentidos, né? Cada gestação é diferente, né, uma da outra. A segunda é um pouquinho mais cansativa mesmo, a gente já tá com o menino em casa para cuidar, né? O meu mais velho até hoje ainda não dorme aquele 100% que podia, né? Mas, enfim. Alexandre, por favor, ajuda sua mãe, cara. Pois é, ajuda. Então, assim, cansa ter que conciliar a carreira
E aí, dentro da nossa carreira médica, além da cirurgia, que é o que a gente já gosta de fazer habitualmente, ainda tem os cuidados da gestão, né? De Sim. gestão de clínica, que também é muito difícil. E conseguir dar conta em casa de filho e dar atenção para o marido, que o pobre do marido, coitado, muitas vezes vai ficar lá pelo sexto plano, Se der tempo. se A der gente tempo, sofre, e a lembrar gente da amiga, sofre. e lembrar de se cuidar, e lembrar de pai e de mãe que tem que dar atenção. Sim, existe né? uma carência ali também, né? Então, assim, a primeira gestação, eu sou agraciada, realmente foi tudo bem, sabe? Eu me senti muito bem na primeira gestação. E aí, eu encontrava mais com o Rodrigo no centro cirúrgico. Ele e você me mandavam ir para casa todo dia que eles me viam. Porque eu trabalhava até Loucamente. 8, 9 horas da noite, operando. Sim. Então, assim, e realmente eu trabalhei muito. Nessa segunda gravidez agora, eu já trabalhei um pouco menos. Você tem muito medo do menino nascer perto dele, você sabe, né? Ah, é? Ele mandava eu ir embora, ele proibia a Mayra de marcar consulta. Essa menina vai parir aqui, não tem condição, manda ela pra casa. Ele tinha esse desespero, assim mesmo. Pois é, isso. A gente tava operando junto esses dias, era o quê? 2 horas da tarde, ele me mandou embora pra casa. Calma, amigo. 2 horas da Eu tarde preciso ainda. trabalhar. Eu tenho boletos. Eu tenho boleto, tem leite do menino pra pagar. Então, eu falando em leite, né? Ele toma fórmula até hoje. Então, tem leite pra pagar, gente. Não tem como. Então, assim, tem que trabalhar também. E eu gosto de trabalhar, vocês sabem disso. Sim, Eu sim. amo trabalhar, amo trabalhar. O que me fez parar de trabalhar, a única coisa foi filho. Sim. Filho. E é até difícil você entender seu novo lugar no mundo, né? Aí é um papo para, nossa, uma semana inteira aqui no podcast, né? Porque a gente começa a entrar num looping de pensamentos de o que é melhor, eu ficar em casa, cuidar dos meus filhos e estar presente na educação, ou não, dá para deixar eles um pouquinho em casa e também vou trabalhar, ou não, tem uma babá maravilhosa, tem uma escola maravilhosa, eu vou trabalhar mesmo o dia inteiro. Então, isso mexe muito com nós mulheres, né? Que somos Sim. muito proativas, que trabalhamos muito, que gostamos de trabalhar, gostamos do que a gente faz. Inclusive, a gente tem esse privilégio também de gostar do que a gente faz, Que é né? uma benção, né? É uma bênção, então a gente não está trabalhando só por obrigação, só porque tem que pagar o boleto, Sim. mas a gente gosta também, isso deixa a gente viva. Tem um propósito Né? naquele trabalho. Tem um propósito, é uma coisa que nos faz bem. Tem dia que estamos cansadas? Com certeza, que a gente quer jogar tudo pro alto, né? Isso. Mas, no fundo, a gente gosta do que a gente faz. Demais, demais. Então, a gente faz com prazer e... Óbvio, tem que ter mesmo... Hoje em dia está na moda o termo rede de apoio, né? Mas a gente Sim. tem que ter uma rede de apoio boa. Um marido também, tem um marido maravilhoso que me ajuda muito. Inclusive, ele passa mais tempo com o Alexandre no final do dia do que eu. Aham. Porque eu chego mais tarde em casa, né? E tem meus pais, tem meus sogros, todo mundo que mora aqui em Brasília. Isso já facilita bastante também. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Mas essa contradição dentro da nossa cabeça de nós mulheres de será que eu tô sendo boa mãe? Tô sendo mãe o E se você suficiente? descobrir, você me fala, né? Eu acho que vai demorar alguns anos ainda. Quem verdade, sabe? não Não sei nem se eu vou descobrir. não Na verdade, existe, existe o não certo, existe. né? Acho que não existe o certo. existe. Cada mãe, cada mulher, cada mãe vai ter uma forma de lidar, gente. E não tá certo, E tá tudo não tá bem. errado, não A mãe tá- que decide parar de trabalhar tá tudo bem. A mãe que trabalha muito tá tudo bem. Porque O é a importante realidade de cada eu acho que o casa. importante Exato, não é existe o você certo e errado. ter o contato e o convívio com seu filho, né? E passar o amor e o carinho que você tem por ele. Se não na verdade, não é a quantidade de tempo que você deixa ou que você separa para o seu filho. É o a famoso tempo de qualidade qualidade, né? exatamente, a qualidade do tempo. Então, e tem gente que não tem como. Tem Mas gente na que não nossa tem. cabeça não funciona Eu assim. sei, eu sei. Na nossa cabecinha aqui, meio doida, não... A Rai falou uma coisa bem interessante. Falou assim, ó, eu trabalhei muito na primeira gravidez e antes, obviamente, né? Alcancei um status muito bacana, realmente tô bem em termos profissionais. É óbvio que a gente sempre quer Sim. mais, né? Até de formação, de atualizações. Mas assim, aí tá. Aí eu vou parar agora de novo. E aí, quanto tempo eu paro? 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses? Não, vou trabalhar no mês seguinte que ela nascer. Você não consegue, né? A gente não sabe. A gente vai estar sempre com essa dúvida de será que eu estou fazendo bem de voltar com um mês só dela? Ou será que eu podia estar ficando mais? É uma contradição muito constante. E fora as outras exigências que nós fazemos com nós mesmas. Sim, sim. De, será que eu estou sendo uma boa esposa? Estou presente o suficiente? Meus pais, poxa, mal estou indo na casa dos meus pais para vê-los. Mal ligo para os meus pais. Ou as amigas, por mais que elas entendam a gente, né? Mas, nossa, tem tanto tempo que eu não falo com fulana, minha amiga.
A gente mesmo se cobra. É engraçado isso, né? A gente tem essa tentativa de ser melhor na performance, em tudo que a gente faz, né? E é difícil equilibrar esses pratos. Então, eu tô tentando, não é fácil, não, mas eu tô tentando, cada dia, Fora lembrar que, cara, tem dia que meu filho vai precisar mais de mim. E aí eu vou ter que estar 80% com ele e 20% no trabalho. Tem dia que o trabalho vai precisar muito de mim. Então, eu vou ter que estar 80% no trabalho e 20% com os meus filhos. Quando a gente tem essa rede de apoio, ajuda. Mas a culpa tá ali ainda. Você fala, meu Deus, mas meu filho tá crescendo e eu não tô vendo, eu não tô participando, eu não tô presenciando. E vai ser isso. Mas um dia de cada vez, Um dia uma de cada semana de cada vez. vez também. É muita terapia, viu? Pra me É muita ajudar a terapia. processar isso aqui. E um depoimento, uma dica pros pais, né? Então, eu, Ela né? enlouquece mesmo, tá tudo bem. Então, assim, a nossa função é entender, tá? Sem entender, entendeu? A gente não entende, mas a gente entende, entendeu? E apoia. Você E liga pronto, pro Thiago acabou. mais tarde. Você entendeu? conta isso pra ele. Você pode gravar aí. isso aqui rapidinho em áudio? A gente não vai entender e vai continuar sem entender, mas a gente entende. Entendeu? É isso. O Rodrigo fala assim, tem dia que eu quero voltar pro sobreaviso. Aí tem semana que eu não quero voltar. Aí quando eu volto, eu falo, não, você vai fazer meu plantão que eu tô cansada. Ele, mas então pra que você voltou pro sobreaviso? Aí ele não consegue entender, mas eu falo, sua função não é entender. Só seguir o fluxo. Segue aqui, ó, que vai dar certo. E quando eu me inscrevo no curso, que aí o Thiago fala assim, mas por que você tá se inscrevendo em outro curso que você não vai fazer agora? Aí eu, poxa, me deixa. É pro meu psicológico, É pro meu Thiago. É o nosso psicológico, Eu- ele funciona Eu assim. preciso estudar, mas você não tá dando conta. Mas eu preciso, deixa eu me inscrever aqui. Thiago, É meu cartão, tá tudo certo. É assim, a gente quer dormir 8 horas por dia, trabalhar 12, ficar com nossos filhos 13. Fora atividade física. Atividade física 1 hora por dia, todos os dias. Tempo de bem-estar com as amigas 2 vezes na semana. Só que o problema é que o dia só tem 24 horas. Fica O problema tá na O quantidade marido não de entrou horas. nessa acho. contagem aí, Eu tá? também acho. Vocês perceberam, né? O marido É não verdade. entrou. Vocês viram isso? Não, só um adendo, só. Ué, tá nas 8 horas que a gente vai dormir. Ele É, tá lá do amor. ladinho. Tá tudo certo. Obrigada, muito amiga. bem, muito Você bem. compartilha. Na hora olha. do sono, meu Deus. Beijo, do amor. céu. Boa noite. Tá tudo... Mas equilibrar esses pratos é um desafio, né? É. Mas dá certo, assim, realmente as coisas vão acontecendo e vai dando tudo certo. E, cara, Deus é muito maravilhoso e ele vai colocando cada pecinha no seu lugar, assim, né? Então, nossos filhos vão crescendo, eles vão dependendo cada vez menos da gente. E sinceramente, eu não lembro onde eu vi ou eu li essa frase, mas era assim: quanto menos um filho depender de você, melhor você fez o seu trabalho. É verdade. Então, hoje eu volto muito para os meus pais no intuito de ficar perto, de querer estar ali junto. A rede de apoio que eles me proporcionam realmente é maravilhosa, mas eu não dependeria deles. A gente teria possibilidade de fazer de uma maneira diferente. Mas Sim. quanto menos eu depender deles, mais sucesso na nossa criação a gente teve. Então, Isso é verdade. eu quero que meu filho dependa sempre de mim. Talvez Será não que seja. vale a pena? Você vai criar um dependente funcional a vida toda, talvez não seja bom. E aí é Deus que vai ali, devagarzinho encaixando aqui, aí você vê do nada tem uma possibilidade profissional muito legal, e aí a gente vai encaixando no casamento, vai se realinhando, né, amor? A gente vai tendo mais tempo pra ficar juntos. Amém. Confia, vai dar Amém, certo. amém. Deixa eu pegar o áudio de novo pro Thiago. Espera aí só um pouquinho. Tiago, você vai receber em primeira mão esse podcast. Maravilha, amiga. Então, assim, a gente tá quase caminhando aqui pro nosso final. E aí eu queria que você deixasse são dicas, mas assim, né? O que essas mulheres podem fazer pra cuidar de si, cuidar do outro, cuidar das filhas? O que você vê hoje, assim, pra gente? Na verdade, a dica primordial é: se quer cuidar dos outros, do esposo, dos filhos, da casa, dos pacientes, Sim. inclusive, a gente tem que se cuidar primeiro. Não tem jeito. Vai ter épocas, vai ter semana que não vai dar pra gente fazer os 90%, não vai ter como fazer atividade física todos os dias. Vai ter que fazer 2 vezes na semana. Às vezes 1 vez na semana, porque tá muito corrido e tá muito cansada, mas aí ao mesmo tempo você compensa na alimentação, né? Compensa no descanso, assim que puder, né? Nos tempos de descanso também. E muitas vezes, isso eu gosto muito de comentar, não é porque... É porque eu sou profissional da saúde também, mas eu tenho que comentar que é saúde mental, sabe? Sim. Então, não adianta a gente
malhar todos os dias, correr todos os dias, querer dormir 8 horas por dia, embora quando a gente não tá bem mentalmente, a gente não consegue dormir 8 horas por dia, mas Até enfim. dorme, mas a qualidade é horrível, né? Exatamente. Então, assim, procurar se cuidar, mesmo... E as mulheres, queiram ou não, elas têm mais essa autopercepção de, não tô bem, tô precisando de ajuda. Eu falo assim, eu vou Recorrer- surtar. A minha fala é, eu vou surtar. Eu vou surtar. Exato. Lá em casa é quase isso também. Então, assim, de procurar ajuda, sabe? Quando precisa. E realmente nós mulheres fazemos isso até de uma forma mais fácil, com mais facilidade, para poder cuidar das outras pessoas. E aí, nessa história do autocuidado, a saúde mental é extremamente importante e vem a saúde física junto, né? E aí vale a pena esse recado que eu já comentei, mas se cuidar pelo menos uma vez ao ano de ir ao ginecologista. Realmente o ginecologista é a pontinha do iceberg, ou seja, o primeiro dos médicos que a mulher vai, né? Colhe o preventivo, faz a mamografia ou os outros exames complementares, e aí aquele ginecologista vê, nossa, você tá com colesterol aumentado que tá desde o ano passado, vamos aqui no Aham. endócrino, né? Ou vamos no nutricionista. Vai te dar o caminho das pedras ali, o que você precisa fazer, né? Exatamente. Ou de um urologista, ou proctologista, ou o que quer que seja. Então, esse autocuidado que a mulher precisa ter, ela tem que ter pelo menos uma vez ao ano com relação à parte física, de exames e tudo, mas há um autocuidado que ela tem que ter consigo mesma de atividade física, de estar bem com a família, aí ela procura fazer isso ao máximo, né? Maravilha. Para poder cuidar das outras pessoas. Maravilhoso. Alguma outra pergunta? Cuidar de você pra você cuidar de quem ama, né? Acho que é esse que é a grande Exatamente. mensagem aí, né? Acho que é isso aí mesmo. A gente fala muito isso também, né? Na urologia. Nosso marketing tem um slogan maravilhoso para nossa campanha do Outubro Rosa, é primeiro você, depois o mundo. Sim. Então é isso, né? A mulher, ela primeiro tem que se cuidar, é a famosa máscara de oxigênio. Você vai pôr a máscara de oxigênio em você Exato. para depois colocar no outro. Exato. Então, primeiro você, depois o mundo. O mundo, ele vai continuar existindo, mas se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém. Exatamente. É bem isso. Exatamente. Então, gente, muito obrigada, amiga. Eu que agradeço. Adorei, passa muito rápido, né? Muito. Se fosse, então a gente falaria aqui, ó. Ora, O desafio. dia inteiro. Muita fofoca ainda pra atualizar. Mas muito Obrigada. obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso RenovareCast. Estamos muito felizes que vocês estão aqui com a gente. E a gente tem a Moma, né? A nossa parceira aqui no nosso podcast. A Moma, cara, a Bruna, a história da Bruna, um dia a gente vai conversar, amiga. A Bruna tem uma história de vida, assim, fantástica. A Moma cresceu muito. Ela é uma nutricionista que ela descobriu como fazer doces saudáveis de uma maneira apetitosa, assim, que eu nem sei te dizer, assim. É realmente, gostoso. a comida É dela gostoso. é um negócio, assim, surreal, assim, de bom. Espero que você goste. Ela mandou essa lembrancinha pra vocês. Então, ela é nossa delícia. parceira. Dá uma olhada, vê se você Oba! gosta. Então, assim, cara, tudo dela é muito bom, sem açúcar. Assim, sério, a comida da Bruna é Ai, muito gente, boa. que delícia. Como é que come isso? Não vou nem levar pra casa pra não dividir. Tô brincando, eu divido. Eu acho justo. Deixa no consultório escondido, entendeu? Isso, dentro da bolsa. Às vezes eu brinco, você não tem paladar pra isso. É Olha muito, que não delícia. tem. Gente, é bom mesmo, Obrigada. é gostoso. Vale muito a pena. E A é Moma tá com saudável. quantas unidades? Ela tem aqui na Asa Sul. Tem uma na Asa Sul, uma na Asa Norte e tá abrindo uma no Lago Sul também. Eu acho que quando o podcast for lá, da unidade do Lago Sul já vai estar Isso, em pleno isso, funcionamento. isso. E estamos tentando levar ela para outros lugares. Então, a Moma é nossa parceria. A história da Bruna é uma história muito legal. Vamos ver se um dia a gente consegue trazer ela aqui para contar um pouquinho Com certeza. da virada empreendedora que ela teve, sabe? Eu tenho muito orgulho das mulheres que vão lá e fazem. Então, assim, e a Bruna é essa pessoa. Ela é muito intencional e ela tem um crescimento orgânico. Então, assim, ela merece tudo que ela tá conquistando. Ai, que bacana. Vou lá conhecer pessoalmente, Vai. então. O sorvete deles, ó. Nem sei se é bom ou se é ruim saber dessa informação, inclusive. Porque aí vai ter que ser todo final de semana. Vale a pena. Eu vou. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Estou muito feliz mesmo. E eu tenho um carinho enorme por vocês e uma admiração muito grande por vocês, de verdade. A recíproca é a Obrigada, mesma. amiga. Então, gente, vocês me encontram no @Raiana Gondim, no Instagram, doutora Raiana Gondim no YouTube e no Instagram da clínica, @Renovareclínica. Seus contatos. Vocês também me encontram no @Dr. Rodrigo Vilalva e na Clínica na Renovare. Clínica Renovare. É um prazer, foi um prazer inenarrável
Prazer imenso estar com minha madrinha de casamento aqui. Meus afilhados. Além de uma profissional maravilhosa, amiga, mãe. Você também é um exemplo para todo mundo, tá? Médica Obrigada. das nossas mães, da nossa É família. verdade. Sim. Ela tinha esquecido isso. E que a Mari vem aí com muitos... Na verdade, ela vai ter nascido quando sair, né? Mas Quando ela vai sair ter o chegado com podcast, muitas bênçãos. ela vai ter chegado com muitas bênçãos. Minha amiga, Amém. fala seu contato, onde é que o povo te acha. Meu contato de Instagram é @doutora Júlia Alessandra, tudo junto. E da clínica @dedicae_. Maravilha, gente, vale a pena conhecer. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.